Olá, meus companheiros do curso de letras da Unitins. Na prática de produção textual, a leitura de textos, você está fazendo o seu apanhado ao longo dessa disciplina e eu tenho certeza que já estamos numa fase bem mais avançada do que começamos. Você fazendo as suas produções textuais, nós conduzindo esse processo de ensino-aprendizagem e conduzindo você para uma produção mais argumentada, mais contextualizada, mais ampla e com certeza mais significativa. As aulas, elas não param e hoje, com o advento do recurso da internet, nosso tema ele vai ser muito bacana, muito interessante, porque não há mais que se falar em construção de textos sem essa ferramenta que tomou conta dos nossos lares, das nossas vidas, das nossas atividades, da nossa profissão como um todo. A prática de produção textual através do texto, do hipertexto e seus determinados contextos de enunciação. É uma satisfação estar com você e eu tenho certeza que você vai puxar cada vez mais esses sentidos para poder garantir a sua produção textual com eficiência. Vamos lá? Pois então, temos aí a nossa aula, o hipertexto, intertexto e a prática de leitura. Já estamos na aula 6 e é interessante porque você já teve um construído teórico em cima de coesão, de coerência, de argumentação, as formas dos gêneros e tipologias textuais e eu tenho certeza que essa construção ela está mais lógica, Quando nós falamos aí sobre essa prática de produção, aproveito para mostrar aí uma poesia de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, um importante poeta que fez as suas contribuições dentro do campo da literatura e, consequentemente, traz reflexos aí para a linguística também, por que não? Quando você observa aí, dê uma olhada no texto. Fernando Pessoa mostra que, em uma das suas poesias, né? Os meus escritos, todos eles ficaram por acabar. Sempre se interpunham novos pensamentos, extraordinárias, inexpulsáveis associações de ideias, cujo termo era infinito. Não posso evitar o ódio que os meus pensamentos têm a acabar, seja o que for, uma coisa simples suscita 10.000 pensamentos e destes 10.000 interassociações, e não tenho força de vontade para os eliminar ou deter, nem para os reunir num só pensamento central, em que se percam os pormenores, sem importância, mas a ele associados. Você já teve essa prática de produção textual que, no decurso dela, você tem novas ideias, novas associações, novas correlações, e mesmo acabado o seu texto, você começa a perceber que ainda faltou alguma coisa? Essa é uma questão que permeia o nosso pensamento. A prática de produção textual, mesmo que ela esteja centrada em um argumento, em uma ideia, ela tem diferentes propostas. Eu, enquanto estou falando aqui com você, você está pensando em pelo menos 3 outras coisas. Essa capacidade de sair pensando, argumentando, pegando ideias novas e fazendo correlações com o que eu estou te falando, você faz isso o tempo todo. E essa prática de produção textual, ela também é dessa maneira. Você está fazendo a sua prática, você está fazendo releituras, você está recordando episódios vivenciados anteriormente, a leitura prévia, o conhecimento de mundo, a leitura de fatos que já aconteceram, fatos que estão por vir, e você vai fazendo esta montagem de quebra-cabeça. Na nossa aula, é interessante você ter essa conexão o tempo todo sobre o que você conhece, o que você vivenciou, suas experiências, suas práticas de leitura, seus textos que você teve acesso e, evidentemente, estes vão fazer a diferença na sua produção textual. Continuando, nós temos aí que o texto ele possui uma multiplicidade de sentidos, né? Ele não é uma construção plurilinear, ele não é uma construção que começa e termina em um meio só. Você, quando está a produzir, você está fazendo correlações, puxando ideias, fazendo argumentações. Temos ainda a situação de que todo o texto é um hipertexto. E aí você vai ficar pensando o que é um hipertexto e variadas formas de construção, mas o hipertexto, ele é denominado como o texto que extravasa o seu texto propriamente dito. Seriam as entrelinhas? Também. Seriam as múltiplas formas de interpretação? Sim. A capacidade de entender um texto, por minha parte, é uma. A capacidade de você entender o texto é outra. Maior ou menor, diversa, concisa, todas na mesma caminhada. Porém, a sua construção argumentativa, ela está fundamentada, inclusive, na sua vivência de mundo. Então, na continuidade, nós temos aí que os estudos apontam que Antônio Soares de Abreu,
uma das obras mais citadas aí que nós temos falado aí na nossa prática textual, diz que para introduzir uma voz de outra pessoa é comum os de verbos como dizer, falar, afirmar, como ocorre em textos, né? Aí de Fernando Pessoa. Muitas vezes o autor do texto utiliza ainda outros verbos menos neutros, enfatizar, advertir, ponderar, confidenciar. São formas de você puxar a voz do discurso, porém com base em algo que está sendo falado. Mas veja que não adianta eu mencionar para você sobre diversos autores, diversos escritores, músicos, enfim, se você não souber quem são. Quando eu falo para você um exemplo de uma música de Nirvana, você, se não souber quem foi Kurt Cobain, se você não souber qual foi a experiência prática, ou então bandas nacionais, enfim, Capital Inicial, Paralamas, Engenheiros, não é dessa época? Não, tudo bem, vamos em Restart, vamos em bandas contemporâneas, vamos em diversas formas, mas se você não tiver o contato com estas situações, você não vai saber de que está sendo falado. O texto não vai ter significado para você e muito menos para a sua prática textual. Continuando, nós temos aí que quando você pega então uma situação que você já conhece, você está fazendo o chamado intertexto. Aproveito para poder mostrar aí, ó. Este quadrinho que você está vendo, é a Mônica, beleza, eu vejo diretamente aí ó, os quadrinhos da Mônica, mas quando você vê este quadro específico, se você não souber de que se trata, você não sabe fazer a sua correlação. A correlação está centrada em quê? Em conhecimentos prévios. O texto, ele está fazendo um link aí com um quadro anterior aí, a Mona Lisa, né? A Mona Lisa, que é um quadro clássico aí das obras. Então você não sabe quem é a Mona Lisa, quem foi, quem deixou de ser, quem pintou, e aí você não vai entender qual é a lógica. Ainda assim, no outro desenho, nós temos aí a Horta de Elite, uma propaganda que foi vinculada na mídia, e se não for uma empresa específica que produz este tomate, não vai ser considerado como Horta de Elite. Ora, se você não fez correlação com o filme que aconteceu, Tropa de Elite, 1 e 2, né? E aí você não terá sentido, não terá para você nenhuma significância. A utilização dessas formas, ela faz com que a sua produção textual ela seja mais rica. Quando você faz aí intertextos, você usa um trecho de outro texto no seu texto. Procura retomar na memória do leitor lembranças, leituras anteriores, associações com o texto original. São questões que você vai puxando da ideia do leitor. E aí, eu aproveito até para mencionar uma das questões que mais fez reflexos aí na década de 90, só que se você observar essa charge aí, você não vai entender se você não tiver contextualizado. Observe aí, lágrimas sobre o leite derramado. Um pergunta para o outro, tomou? E o outro, veja que ele está vestido de elefantinho, está com uma latinha, alguma coisa na mão aí, mas se você não souber, não vai adiantar. Você sabe de que se trata isso daí? Você faz alusão a uma propaganda antiga que tinha de um leite, o famoso leite conhecido da marca Parmalat, né, o leite Parmalat, que tinha os bichinhos, mas se você não tiver essa correlação, você não vai entender a piada, o sentido da piada e o sentido que ele quis trazer para você. Estas formas, elas podem enriquecer o seu texto? Podem, inclusive direcionados ao público a que se destina. Ainda assim, nós temos que uma das canções, aliás, um dos textos mais utilizados como hipertexto aí, é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Aquele clássico, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí, quando você começa a observar, já parou para prestar atenção que até o hino nacional tem um certo trecho aí da Canção do Exílio? Será que você consegue lembrar? Hipertexto. Está fazendo intertextualidade. A construção do hino nacional foi baseada em hipertexto também. A pessoa estava compondo com base em várias vivências. Aí eu mostro para você, dê uma olhada aí. Nesta parte, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Né? Veja que faz correlação. Ainda tem a canção de Regresso à Pátria, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Né? Aí fazendo alusão. Outra forma, veja aí. Minha canção de Mário Quintana, Minha Terra não tem palmeiras. E em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis. Aí já fazendo críticas, fazendo correlações com a Canção do Exílio, porém de uma forma desconstruída, mostrando um problema atual. Ou ainda assim, mais um exemplo, né? Canção do Exílio por Murilo Mendes, Minha Terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos,
divineza, aqui quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Práticas de leitura, baseado em Canção do Exílio, baseado em formas de se construir o texto, com críticas, com argumentos, mas isso só tem um significado para você se você conhecer Canção do Exílio, a clássica, a original, né? Ainda assim, nós temos aí o exemplo que Carlos Drummond de Andrade trouxe, um sabiá na palmeira, longe, estas aves cantam um outro canto. Só na noite seria feliz. Um sabiá à palmeira, longe. Veja que a construção, até aí por Carlos Drummond de Andrade, ela foi feita em cima de uma prática pré-existente. Se não tivesse essa prática pré-existente, não haveria que se falar em construção a partir dessa intertextualidade, ok? Continuando, nosso material, ele quer mostrar para você que várias intenções são previstas aí. A intertextualidade tem por finalidade duas características básicas: reafirmar algum dos sentidos do texto citado ou inverter, contestar e deformar alguns dos sentidos. Veja que, em alguns exemplos, ele reforça, ainda assim, em Canção do Exílio. Alguns exemplos ele contrasta, faz críticas, e essa construção ela é importante para poder trazer sentidos ao seu texto. Ainda assim, quando nós pegamos algumas imagens específicas, é interessante para poder captar os intertextos. Quando você observa aí a família Simpson passando na rua, está atravessando a rua, beleza. Se você não tiver uma lembrança aí de um clássico dos Beatles, né? A capa de um CD dos Beatles, que eles transitam pela rua, você não sabe. Ou ainda assim, quando você observa o próprio Bart Simpson nadando atrás de uma moeda, será que isso aqui faz alusão a quê? A que obra? A que desenho? Isso é um clássico aí, né, do Nirvana, a capa de um CD deles que tinha a imagem de um bebê nadando atrás de um dinheiro. Ou ainda assim, Brasil, um país de todos, é um slogan e alguém está tentando colocar um quase de todos, né? Fazendo aí uma crítica, uma desconstrução em cima dessa forma. Ou propagandas aí do Boticário que remontam a Adão e Eva, ou ainda assim a propaganda da Vivo. Lembre-se que um dia você não vai mais estar vivo. É uma campanha veiculada aí por uma agência nacional de seguros. E aí ele coloca o bonequinho da Vivo, porém, com a ideia, morto. Então são construções, ainda assim aquela que nós falamos, né, do tomatezinho, são construções que são colocadas para você fazer correlações. Construções em textos, em imagens, não se pode vincular somente a texto, em imagens e em diversas formas. Ainda assim, nós temos aí que esses recursos no seu texto, eles vão trazer efeitos diferenciados, propostas e implicações no leitor, elas vão trazendo atiçados argumentativos, ela vai instigando o leitor para a sua prática. Quando ele vê um texto, quando ele vê um desenho, uma imagem, e esta o instiga, certamente vai fazer com que ele tenha mais vontade de continuar a leitura. Do contrário, se for enfadonho, vai ficar uma coisa em si mesmada, em si mesma, ela vai ficar fraca, vai ficar impotente, né? Ainda assim, é interessante que nós tenhamos em mente o hipertexto. Aliás, quando nós falamos sobre hipertexto, nós estamos fazendo uma amplitude de significações. Aliás, quando você fala em hipertexto, você lembra hoje da internet, hiperlink. O hiperlink, vou clicar e vou abrir uma nova tela. Multiplicidade de sentidos. Você escolhendo o seu texto a partir da sua prática, né? Aí, quando você produz esses textos, você está fazendo a sua construção. Eu quero isso, eu clico. Eu não quero mais, eu clico em outra. Mensagens pop-up vão aparecendo na sua tela e você vai escolhendo o seu caminho de leitura. São recursos que a equipe de informática, hoje com o advento da internet, eles captaram perfeitamente. E eles vão construindo textos a partir da sua vontade. Várias coisas são colocadas. Quantos de vocês estão a ler documentos e vocês percebem que nem sempre aquilo que aparece é de interesse seu? Você não clica, você não constrói a sua forma de leitura. Você constrói a partir do que você quer. Ainda assim, nós temos características. Este hipertexto, ele não tem linearidade, ele é volátil, ele não tem um espaço específico, ele é fragmentado porque surgem diversas formas de conexão, ele é multissemiose, multissentidos, né? Ele é interativo e iterativo, ou seja, ele faz correlações e descentralidade para que você construa o seu texto. Veja aqui, eu quero, eu clico, eu posso, eu abro, janelas diferentes.
Você pode utilizar isso como prática docente? Pode. Não há que se falar em prática docente sem esses conceitos que estão arraigados no nosso cotidiano. A prática de uso da internet, a prática de uso de páginas sociais. Hoje, professores possuem blogs. Hoje, professores possuem páginas na internet com exercícios para se resolver. O professor chega em sala de aula e fala, acesse o meu blog. Isso é fantástico. O aluno ele acessa, o aluno contribui, o aluno produz textos também, e é claro que nesta produção textual já entra a necessidade da correção gramatical, da coesão e da coerência, dependendo do foco, claro, do blog. Professores de língua portuguesa devem ter necessariamente um recurso extra para poder acessar um blog, uma página na internet, um link, uma videoaula, por que não? Isso é fazer parte do cotidiano dos alunos. Ainda assim, nós temos um exemplo aí da nossa página da Uniteams, quando você está observando que tem links, anúncios, descrição do curso, documentos, você vai construindo a sua forma de leitura. Você clica, abrem-se novas telas, você mesmo não participando somente do sistema, você tem acesso à página principal, sobre a UAB, você tem informações dos polos, dos cursos, notícias, são formas de construção do texto. Você vai construindo o seu texto a partir das suas escolhas. Então, esta prática, ela deve fazer parte de você como aluno, ela deve fazer parte de você como docente e ela deve fazer parte do cotidiano da sala de aula. Ainda assim, quando nós colocamos aí as obras constantes nesse capítulo aí, eu convido você para a sua prática textual, a partir dessas leituras. Observe aí, nós temos Hipertexto e Gêneros Digitais, que foi um livro citado em Intertextualidade, Diálogos Possíveis, um autor que eu gosto muito, contemporâneo, Pierre Levy, ele fala muito sobre as mídias, sobre as tecnologias, as novas tecnologias da educação, e nessa obra a tecnologia da inteligência, a era do hipertexto, ou texto e leitor, aspectos cognitivos de leitura. E aí eu pergunto para você, está montando a sua biblioteca? Já está finalizando? Pelo menos com relação a essa nossa disciplina? Vamos jogando várias obras para você adquirir. E eu quero que você faça essa correlação e tenha, ao final, uma importante biblioteca, certo? Tenho certeza que você, neste decurso, vai ter bons estudos e, evidentemente, as nossas dúvidas estão aí para serem sanadas. Acesse o ambiente, acesse os materiais complementares, produza textos, nos encaminhe, participe dos fóruns e estaremos à disposição. Um abraço e até mais.